Apenas um seleto grupo de indivíduos teve o privilégio de testemunhar pessoalmente os destroços do Titanic, uma vez que poucos têm o que é preciso para chegar até lá: recursos financeiros, acesso a especialistas e disposição para aceitar o risco de segurança. O mundo todo parou para acompanhar o caso do submersível OceanGate, que teve seu fim trágico confirmado após serem encontrados destroços, resultado de uma implosão no fundo do mar. No vídeo de hoje vamos explorar detalhes sobre essa expedição e entender as possíveis falhas de segurança que levaram à morte de todos os passageiros. Então, sem mais delongas, vamos lá! A busca por emoções intensas levou ao aumento do turismo radical, ultrapassando os limites das viagens convencionais e, às vezes, até mesmo das viagens seguras. A OceanGate Expedições, uma empresa especializada em turismo e pesquisa, capitalizou essa tendência oferecendo missões de 8 dias que permitem aos aventureiros explorar os destroços do Titanic, localizados a quase 4.000 metros de profundidade no oceano. Essa experiência única tem um preço elevado, chegando a $250 mil por pessoa, de acordo com informações disponíveis no site da empresa. Fundada em 2009 por Stockton Rush, um engenheiro aeroespacial que também participa das expedições, a OceanGate Expedições, sediada em Everett, Washington, desenvolveu submersíveis tripulados capazes de atingir profundidades entre 4.000 e 6.000 metros. Essas embarcações são utilizadas tanto para fins de turismo como para pesquisa científica. Além da exploração dos destroços do Titanic, a empresa oferece expedições a outros naufrágios, fontes hidrotermais e cânions de águas profundas. Os tripulantes da expedição. No submersível que sofreu uma trágica implosão, havia 5 tripulantes, incluindo o próprio fundador da OceanGate, Stockton Rush. Rush, um empresário norte-americano de 61 anos, estabeleceu a empresa OceanGate em 2019 e supervisionava suas atividades financeiras e estratégias de engenharia. Em 2021, ele admitiu ter quebrado algumas regras para construir o submersível Titan. Amy Harding, um bilionário e explorador britânico, residia em Dubai, nos Emirados Árabes, e fundou o Action Group, um grupo de investimentos com sede em Dubai, no Reino Unido. Harding também foi passageiro no voo espacial da Blue Origin, conduzido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, em junho de 2022. Uma dupla de pai e filho, Shahzada e Sulaiman Davood, também estava a bordo do submarino que implodiu enquanto tentava alcançar os destroços do Titanic. Shahzada, um magnata paquistanês de 48 anos, residia no Reino Unido, enquanto seu filho, Sulaiman, tinha apenas 19 anos. Por fim, Paul-Henri Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa de 76 anos, era amplamente reconhecido como um dos principais especialistas no naufrágio do Titanic, ocorrido no Oceano Atlântico em 15 de abril de 1912. O acidente. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, na quinta-feira, 22 de junho de 2023, foi confirmado que os 5 ocupantes do submersível Titan faleceram durante a expedição ao Titanic. O anúncio foi feito após a descoberta de 5 partes do veículo durante as operações de busca. As autoridades acreditam que a implosão do submersível seja a causa mais provável do colapso, ou seja, um colapso que ocorre de fora para dentro. Especialistas apontam que uma possível janela de observação pode ter sido o ponto de falha estrutural do veículo. Uma implosão é caracterizada pelo colapso súbito e violento de um objeto ou estrutura devido a uma diferença de pressão entre o seu interior e exterior. Geralmente, a implosão ocorre quando a pressão externa excede significativamente a pressão interna. Durante uma implosão subaquática, 2 fatores principais estão envolvidos: a pressão externa exercida pela água e a resistência estrutural do objeto. À medida que a profundidade aumenta, a pressão externa também aumenta proporcionalmente. Caso a estrutura não seja projetada para suportar essa pressão, uma falha estrutural pode ocorrer. Os destroços do Titanic, para onde o submersível se dirigia, encontram-se a quase 4.000 metros de profundidade. A coluna de água acima exercia uma pressão cerca de 400 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar, que é de aproximadamente 1 bar. Se o Titã realmente sofreu uma implosão, esse processo teria ocorrido em questão de milissegundos, sendo extremamente rápido. Os tripulantes provavelmente não tiveram tempo de compreender o que estava acontecendo. Além disso, é improvável que os corpos sejam encontrados, pois em um colapso desse tipo, a pressão teria causado danos consideráveis aos corpos.
falhas de segurança. Algumas expedições de luxo extrema são caras devido aos altos riscos envolvidos, o que implica em preparativos cuidadosos e dispendiosos. Algumas são tão únicas que enfrentam desafios regulatórios devido às leis existentes. Um exemplo disso é o submersível Titan, que não estava sujeito a regulamentações governamentais de entidades independentes responsáveis por estabelecer padrões de segurança. Isso se deve ao fato de a tecnologia ser relativamente nova e ainda não ter passado por revisões regulatórias. O professor Sal Mercogliano, da Campbell University, na Carolina do Norte, especialista em história marítima, confirmou que o submersível Titan não precisa cumprir as normas de segurança, uma vez que opera em águas internacionais. Além disso, o CEO da OceanGate, Stockton Rache, repetidamente afirmou que as regulamentações existentes para submersíveis priorizam excessivamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação comercial. Infelizmente, quando se trata de investimentos milionários em inovações desse tipo, muitas normas de segurança e procedimentos são deixados de lado, pois a tecnologia ainda é nova e a busca pelo desconhecido requer um certo grau de coragem e responsabilidade calculada. No dia 18 de junho, aproximadamente às 11 horas da manhã, ocorreu a perda de contato entre o submersível, com pouco mais de 6 metros de comprimento, e o navio principal. Devido à ausência de um sistema de GPS subaquático, a embarcação dependia exclusivamente de mensagens de texto enviadas pelo navio de superfície para se orientar. Horas mais tarde, por volta das 6 da tarde, o submersível não retornou à superfície conforme o programado. As autoridades foram imediatamente notificadas e iniciaram os esforços de busca e resgate. Um fato limitante foi que o submersível não possuía uma escotilha interna, podendo ser aberto somente do lado externo, o que restringiu a disponibilidade de oxigênio em seu interior a apenas 96 horas. Outro aspecto incomum dessa expedição diz respeito à forma de controle do submersível por parte do capitão. O veículo era operado por meio de um controle de videogame e contava apenas com 3 telas em seu interior. O controle utilizado era um Logitech F710, sem fio, que foi lançado em 2011 e pode ser encontrado atualmente por cerca de 42 libras na internet, o equivalente a aproximadamente R$250. Embora possa parecer surpreendente, é interessante notar que até mesmo o exército americano utiliza controles de videogame para operar canhões a laser e controlar drones. O cone de cauda e outros detritos do submersível desaparecido foram encontrados por um veículo operado remotamente a cerca de 485 metros da proa do Titanic. 5 pedaços diferentes de destroços do submersível foram encontrados na área na manhã de quinta-feira, disseram autoridades. Cada extremidade do casco de pressão foi encontrada em um lugar diferente, de acordo com Paul Atkins, diretor de operações de salvamento e engenharia oceânica da Marinha dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, várias expedições foram realizadas para estudar e documentar o Titanic. Essas missões têm permitido uma melhor compreensão da história do naufrágio e também têm sido úteis para avaliar os danos causados pela corrosão e pela atividade biológica. Algumas partes do navio foram recuperadas, como objetos pessoais e componentes estruturais, que foram preservados e exibidos em museus ao redor do mundo. Em termos de exploração, estima-se que apenas cerca de 5% dos oceanos tenham sido explorados de forma abrangente. A maior parte do oceano permanece desconhecida, principalmente as áreas mais profundas e remotas. A trágica expedição do submersível Titan despertou a atenção do mundo para os riscos envolvidos na busca por emoções extremas e exploração das profundezas oceânicas. O turismo radical oferece experiências únicas, mas não pode comprometer a segurança das pessoas envolvidas. No caso do submersível Titan, a ausência de regulamentações adequadas e a busca pela inovação comercial acabou tirando a vida de 5 pessoas. É necessário um equilíbrio entre a busca por avanços tecnológicos e a proteção das vidas humanas. Espero que você tenha se informado sobre esse acontecimento e entendido um pouco mais sobre a força devastadora da natureza. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Assista também o nosso vídeo sobre os piores acidentes aéreos do mundo.